E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Volto aqui para mais uma aula. Nós estamos entrando na reta final da nossa disciplina. Vamos para o arcadismo, né? Lembrando que começamos com o seiscentismo, o descobrimento, os textos de informação, a literatura de informação, carta de caminha, alguns livros importantes escritos no período. Depois fomos para o 1600, o século XVII, onde trabalhamos em cima do barroco, da escola barroco, da estética barroca, Gregório de Matos Guerra, Antônio Vieira e companhia. E agora entramos na reta final com o arcadismo. Para começar, eu vou contar uma história que remonta à Grécia Antiga, para a gente chegar no arcadismo, tá bom? Bom, essa é a Odisseia, uma edição da Odisseia, escrita por Homero na Grécia Antiga, muito antes do Brasil ser descoberto, muito antes, milênios antes dessas escolas todas. Então, vocês lembram que eu falava sobre o classicismo e sobre o renascimento? Vocês devem lembrar que eu falei que os poetas no classicismo ali, no renascimento ali no 1600, se inspiravam muito na Grécia Antiga, nos gregos. Muito bem, Homero, o poeta grego que talvez nunca nem tenha existido, porque a poesia grega do passado fluía de boca em boca pela tradição oral e só depois foi compilada. Mas conta-se que Homero escreveu essa epopeia, esse poema longo e heróico, a Odisseia. A Odisseia, na verdade, começa em outra obra também de Homero. Ela começa na Ilíada. A Ilíada, que é outra história, outra epopeia, também conta-se que é escrita por Homero. Homero é o autor. A Ilíada nada mais é do que a história de Troia, a Guerra de Troia. Muitos de vocês devem ter visto o filme Troia, muito famoso. Troia porque em grego chama Ilíac, Ilíada, traduzindo para o latim fica Troia. Então é por isso que o nome é diferente, mas na verdade é o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Então, no que consiste a Guerra de Troia? Vocês devem lembrar, né? A guerra dura 10 anos e finalmente Troia é tomada quando um guerreiro chamado Odisseu tem a brilhante ideia de construir um cavalo de madeira recheado de guerreiros. Dentre eles estavam Aquiles, o outro grande guerreiro, o grande personagem, né, da Ilíada. Então eles enviam, o cavalo vai para dentro da cidade e de noite os guerreiros saem de dentro do cavalo e incendeiam Troia, né, e Troia cai. Quando a guerra de Troia acaba, quando acaba essa história, a Ilíada, Odisseu, esse guerreiro que teve essa genial ideia, ele quer retornar para casa. Inclusive, ele queria retornar para casa há muito tempo. A guerra durou 10 anos e ele queria ter voltado há muito tempo. Ele não queria nem estar nessa guerra. Então, Odisseu vai embarcar em embarcações, em naus, e vai tentar chegar em casa. Odisseu está indo para Ítaca. Então, Ítaca para rever a sua mulher e seu filho, que o esperam, que já acham até que ele já morreu. Chegam a considerar que ele já morreu porque ele demorou muito a voltar. Então, o retorno de Odisseu, quando acaba a guerra de Troia, que está na Ilíada, o retorno de Odisseu para sua Ítaca é contado na Odisseia. Aqui é que Homero vai contar as aventuras de Odisseu, aventuras formidáveis. Ele vai parar numa ilha em que tem gigantes ciclopes de um olho só. Ele vai parar numa outra ilha em que uma mulher tenta seduzi-lo. Ele vai parar em muitos lugares, são muitas aventuras. Sempre o retorno dele é sempre adiado, porque alguns deuses não querem que ele chegue, enquanto outros deuses querem que ele chegue. E ele é muito abençoado pelos deuses, mas também muito abençoado por alguns deuses e muito odiado por outros. Assim se construiu essa que é considerada uma obra-prima da literatura mundial, que é a Odisseia, como a Ilíada também, mas a Odisseia principalmente.
E como a Odisseia conta a história do retorno de Odisseu para Ítaca, depois disso muitos poetas resolveram usar essa ideia da cidade de retorno, né, para onde se quer voltar, uma cidade inventada, uma cidade que talvez nunca tenha existido, uma cidade imaginária. Muito bem. Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia é a cidade imaginária, é a cidade inventada, como Ítaca era para Odisseu, foi para Homero, era para Odisseu. Arcádia é um lugar dos sonhos, é um lugar aprazível, cheio de natureza, com um riozinho correndo, com muitas árvores, ovelhas, um pastor e a sua pastora, muita paz, muita tranquilidade. Era o lugar ideal. Assim surge Arcádia, assim surge o arcadismo. Guardem essa ideia de um lugar onde se quer chegar, que é cheio de natureza, que é um lugar de belezas, de paz, onde a água corre tranquila, onde a sonoridade é calma. É um contraponto à vida em pleno século XVIII, o 1700. Aí as pessoas já estavam começando a ocupar cidades, já saíam do campo, e aquele tormento da cidade, aquele tormento urbano, começa a oprimir o homem, e aí os poetas, os artistas vão criar um retorno para sua Ítaca, para sua Pasárgada, como queria Manuel Bandeira, também é um lugar inventado. Procurem esse poema, Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, poema do brasileiro Manuel Bandeira. Pasárgada para o Bandeira também é a Ítaca de Homero. A Arcádia também é o retorno para o lugar imaginário, para o lugar ideal, para o lugar dos sonhos. Assim, o arcadismo. Essa é a base de surgimento da ideia do arcadismo. As pessoas estavam já nas cidades e a cidade oprimia as pessoas, elas precisavam de um lugar mais aprazível, um lugar mais tranquilo. Então, os poetas criaram Arcádia. Então, qual vai ser a marca dessa escola? Vai ser a simplicidade, a procura pelo verossímil, aquilo que parece verdadeiro, a busca pelas coisas comuns e principalmente uma busca de retorno para a natureza. A fuga da cidade, fugere urbem, a expressão em latim, a fuga da cidade para uma vida mais tranquila e em meio à natureza. Essa é a proposta estética do arcadismo. Bem, agora que eu procurei por meio da literatura da Grécia Antiga, de Homero, fazer vocês terem uma perspectiva bastante visual do que seria a Arcádia e o arcadismo, né? Desse retorno à natureza, dessa fuga do mundo opressor, urbano, barulhento, caótico, cheio de conflitos. Agora que a gente entendeu isso, eu vou ler um pouco o que diz Bose sobre essa história e também um pouco o que diz do professor Antônio Cândido, dois importantes críticos que sempre nos acompanharam ao longo dessas aulas. Vamos lá. Bose diz: denominador comum das tendências arcádicas é a procura do verossímil, como eu falava ainda há pouco. O conceito herdado da poética renascentista tem por fundamentos a noção de arte como cópia da natureza. Então a arte vai ser uma cópia fiel, tentativa de cópia fiel ou idealizada dessa natureza tranquila. No Brasil, já vou adiantando para vocês, mais uma vez a literatura que vai ser produzida aqui vai ser um arcadismo copiado da Europa, então um arcadismo fake, vai ser copiado. Quer dizer, enquanto lá na Europa eles falavam das ovelhas, dos pastores, aquele universo que não existe aqui, aqui os poetas vão fazer, os poemas mais importantes vão falar de ovelhas, de pastores, coisa que nunca houve. Então vai ser uma cópia mesmo, embora não vai ser um plágio, né? Não vai ser copiar os mesmos versos. Vai ter versos muito bem escritos, autênticos. Maria de Disseu, cartas chilenas, a gente vai ver tudo isso bastante autêntico, mas copiado. Os elementos são copiados, né? Vai ser assim, como aconteceu no Barroco.
Outro trecho relevante em Bose diz assim: se verossimilhança e simplicidade foram as notas formais especialmente prezadas pelos Árcades, que mensagem veiculou de preferência a nova poética? É sabido que ambientes e figuras bucólicas povoaram os versos dos autores setecentistas. A gênese burguesa dessa temática, ao menos como ela se apresentou na Arcádia, parece hoje a hipótese sociológica mais justa. Nas palavras de um crítico penetrante, Antônio Cândido, ela é assim formulada. Agora ele cita Antônio Cândido. Vamos ver o que diz Cândido. A poesia pastoral, como tema, talvez esteja vinculada ao desenvolvimento da cultura urbana que, opondo as linhas artificiais da cidade à paisagem natural, transforma o campo num bem perdido, que encarna facilmente os sentimentos de frustração. Os desajustamentos da convivência social se explicam pela perda da vida anterior, e o campo surge como cenário de uma perdida euforia. A sua evocação equilibra idealmente a angústia de viver, associada à vida presente, dando acesso aos mitos retrospectivos da Idade de Ouro, lá do classicismo. Em pleno prestígio da existência citadina, os homens sonham com ele à maneira de uma felicidade passada, forjando a convenção da naturalidade como forma ideal de relação humana. Se eu fosse exemplificar de maneira bastante simples o que o Cândido nos conta aqui, eu sei que vocês já entenderam, mas para dar um exemplo, seria mais ou menos o equivalente ao sentimento que se tem, por exemplo, aqui em Altamira, muito forte. Muitas pessoas aqui nasceram nas vicinais, nasceram em lugares próximos e vieram morar, trabalhar em Altamira. Mas Altamira, embora seja uma cidade do interior, tem muito movimento, tem muito carro, tem muita poeira, tem muita agitação, tem muito barulho, o tempo todo barulho por todo lado. Então, essas pessoas que vivem aqui, que são do campo, muitas são, né, têm origem no campo, não esperam um feriado, um fim de semana, um momento oportuno para, como eles dizem, ir para a roça. Ah, eu vou para a roça. Quer dizer, ele quer escapar dessa confusão da cidade e quer fugir. Quer ir para o campo, quer ir para um lugar mais tranquilo. Lá na roça ele tem o igarapé dele, ele tem as árvores onde ele arma a rede dele, pega um livro e lê tranquilo, onde ele ouve o canto dos pássaros, ouve o marulhar da água, e não tem barulho, não tem poluição, não tem nada disso. Então esse é um exemplo bem simples e objetivo relacionado ao que o Cândido está contando. Quer dizer, a gente fica angustiado na cidade e aí o espírito e o corpo pedem fugir daí, sair daí e ir para a natureza. É essa a ideia dos Árcades, é isso que o arcadismo procurou fazer nas artes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e amanhã começamos a trabalhar a poética, a poesia dos Árcades brasileiros. Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima aula.